Antonella Gomes havia se tornado um nome temido entre as trabalhadoras domésticas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Em apenas 3 meses, mais de 10 funcionárias foram embora de sua mansão. Algumas pediram para sair por não suportarem a pressão. Outras foram sumariamente dispensadas após falhas mínimas. O resultado era sempre o mesmo. Nenhuma conseguia permanecer muito tempo sob o comando daquela milionária implacável. O olhar de Antonella era como uma lâmina afiada, e sua língua ainda mais cruel. Cada detalhe da casa era fiscalizado com precisão cirúrgica, e o menor deslize se tornava motivo de humilhação ou demissão imediata. Mulheres simples, que apenas buscavam sustentar suas famílias, saíam dali com lágrimas nos olhos e a sensação de que tinham enfrentado uma tempestade de arrogância. Antonella não se importava. Para ela, aquilo não passava de um reflexo de sua personalidade exigente. Manter o controle sobre tudo era sua forma de viver, sua maneira de impor ordem em um mundo que, na verdade, ela mal conseguia enfrentar. Mas o que ninguém sabia era que atrás daquela fachada de perfeição e frieza havia uma dor que Antonella escondia a qualquer custo. E essa dor tinha nome e idade. Sofia, sua filha de apenas 5 anos. A menina que um dia exibira cachos dourados e um sorriso encantador, agora estava careca. O câncer a obrigava a enfrentar sessões exaustivas de quimioterapia, e cada dia era uma batalha silenciosa. Enquanto Sofia sofria com a perda da infância que mal havia começado, Antonella se blindava atrás de regras rígidas, convencida de que manter distância emocional era a única maneira de suportar a possibilidade de perder sua filha. Foi nesse cenário que Paula Silva entrou em cena. Uma mulher de origem humilde, determinada e cheia de compaixão. Quando aceitou o emprego de faxineira naquela casa, já sabia da fama da patroa. Havia escutado histórias sobre como Antonella tratava suas funcionárias e sabia dos riscos de aceitar a vaga. Mas Paula não tinha escolha. Precisava do dinheiro. Precisava garantir o sustento da própria mãe e o futuro dos irmãos mais novos. O que ela não imaginava era que sua vida mudaria para sempre, a partir do momento em que conhecesse Sofia. Na primeira vez em que viu a menina, Paula ficou sem palavras. Aqueles olhos grandes e tristes, aquele rostinho delicado marcado pela ausência dos cachos, aquela fragilidade escondida atrás de brinquedos caros e paredes luxuosas. Foi como se um nó tivesse se formado em sua garganta. Ela deveria apenas limpar, arrumar e obedecer às regras da patroa, mas algo dentro dela não permitia ignorar a dor daquela criança. Antonella havia deixado ordens claras. Nenhuma funcionária poderia interagir com Sofia. Era proibido conversar, brincar ou sequer dirigir a palavra à menina. A justificativa era simples e cruel. Quanto menos a filha se apegasse às pessoas, menos sofreria quando elas fossem embora. Mas essa barreira rígida, erguida pelo medo de Antonella, foi justamente o que provocou a atitude mais ousada da vida de Paula. Porque diante da tristeza de Sofia, ela tomou uma decisão que ninguém jamais teria coragem de tomar. Um gesto pequeno para alguns, mas impensável diante das regras daquela casa. Uma atitude capaz de desafiar a fúria da patroa mais temida, mas também de transformar para sempre o destino daquela família. É aqui que começa uma história de contrastes poderosos. De um lado, a arrogância e o orgulho de uma milionária que acreditava ter tudo sob controle. Do outro, a coragem e o coração generoso de uma mulher simples, que ousou enfrentar as regras mais duras por causa de uma criança. Uma narrativa que vai levar você a entender o que acontece quando a frieza encontra a compaixão, quando o medo é desafiado pelo amor
E quando um gesto inesperado tem o poder de quebrar muros que pareciam intransponíveis. Mas o que exatamente Paula fez? Qual foi esse ato tão arriscado, capaz de provocar a maior explosão emocional dentro daquela mansão de luxo? E mais ainda, como essa decisão colocou frente a frente duas mulheres completamente diferentes, revelando segredos, dores e verdades, e que Antonella jamais quis encarar? Ao longo desta história, você vai acompanhar cada detalhe dessa jornada intensa, desde os primeiros choques de convivência até o momento em que tudo parece desmoronar. Vai conhecer a verdadeira face de uma mãe que, por trás da armadura de frieza, escondia um coração dilacerado pelo medo. Vai se emocionar com a inocência de uma menina que, mesmo diante do sofrimento, nunca deixou de sonhar em voltar a ser uma princesa. E vai descobrir como a coragem de Paula não apenas trouxe alegria para Sofia, mas também forçou Antonella a confrontar seus próprios fantasmas. Uma transformação tão profunda que não mudou apenas a vida delas, mas também acendeu uma chama de esperança que iluminaria o futuro de muitas outras famílias. Por isso, eu te convido a ficar comigo até o fim deste vídeo. Porque o que você vai ver aqui não é apenas a história de uma patroa cruel ou de uma funcionária corajosa. É a história de como a dor pode se transformar em amor, de como o medo pode ser vencido pela compaixão e de como um único gesto pode mudar destinos inteiros. O que parecia ser apenas mais uma demissão, mais uma funcionária vencida pela arrogância da patroa, se transformou em um caminho inesperado de redenção. E o que aconteceu depois desse ato impensável vai surpreender você a cada detalhe, até o último minuto. A mansão de Antonella não era apenas grande, era imensa, quase desproporcional para abrigar apenas duas pessoas. Os corredores eram tão longos que o som dos passos ecoava como em uma catedral. O jardim, com árvores importadas e flores raras, parecia uma obra de arte em constante exposição. A piscina, rodeada por mármore branco, refletia a claridade do sol carioca como se fosse uma tela de cristal. Havia esculturas modernas espalhadas por toda parte, quadros de artistas renomados, cortinas importadas da Itália e móveis exclusivos que pareciam nunca ter sido tocados. Tudo impecável, tudo calculado para transmitir poder e perfeição. Mas por trás da grandiosidade, o que se sentia era o vazio. As paredes, frias e silenciosas, guardavam um segredo doloroso: a solidão. E quem mais sofria com esse silêncio era Sofia. A menina passava a maior parte do tempo em seu quarto, um espaço pensado para ser alegre e acolhedor, com brinquedos caros, bonecas de edição limitada e roupas de princesas que enchiam o closet. Porém, nada disso era suficiente para esconder a ausência mais cruel, a ausência de carinho. Sofia não reclamava, mas sentia. Sentia na pele o distanciamento da mãe, que mesmo estando fisicamente perto, parecia viver a quilômetros de distância. Antonella acreditava que estava protegendo a filha ao impor barreiras emocionais. Em sua mente, criar regras rígidas era a única maneira de evitar que Sofia sofresse mais do que já sofria. Mas na prática, isso significava deixar a menina isolada, acreditando que não era digna de amor ou de atenção. Aos 5 anos, Sofia já entendia que estava doente. Olhava para o espelho e via a cabeça lisa onde antes haviam cachos dourados que brilhavam ao sol. Tocava sua pele pálida e se sentia feia, invisível. Sabia que sua mãe a amava de alguma forma, mas não compreendia por que esse amor não vinha em forma de abraço, de palavras gentis ou de noites de histórias antes de dormir. O silêncio da mãe era um peso que a fazia acreditar que havia algo de errado com ela mesma. Enquanto isso, Antonella, do lado de fora, mantinha sua rotina de exigências. Fazia reuniões com advogados, administrava suas empresas, circulava entre pessoas influentes.
mas jamais deixava transparecer sua fraqueza. O mundo a via como uma mulher de aço. Apenas dentro da mansão, longe de olhares curiosos, ela se permitia frações de segundos de vulnerabilidade. Ainda assim, rapidamente se recompunha e voltava a erguer sua muralha emocional. Foi nesse cenário que Paula entrou. Aos 28 anos, carregava no rosto a marca da simplicidade e da luta diária. Era uma mulher comum, mas com uma força de espírito que ninguém imaginava até vê-la em ação. Desde a entrevista, Antonella deixou claro o que esperava dela. A patroa não sorriu em nenhum momento, falou em tom seco e apresentou as regras, como se fossem cláusulas de um contrato inquebrável. Aqui tudo deve brilhar, cada detalhe importa. Eu exijo perfeição, disse Antonella, olhando diretamente nos olhos de Paula, como se quisesse testá-la. Paula assentiu, mantendo a calma. Precisava do emprego e nada naquele momento poderia fazê-la desistir. E há algo ainda mais importante, continuou Antonella cruzando os braços. Você não deve, em hipótese alguma, interagir com minha filha. Ela não precisa de distrações. Não precisa criar vínculos. Seu trabalho é limpar, organizar e seguir minhas instruções. Nada mais. Aquelas palavras pesaram no coração de Paula. Ela não sabia exatamente por que uma mãe proibiria alguém de falar com a própria filha, mas não questionou. Apenas concordou. O olhar severo de Antonella não dava espaço para dúvidas. Nos primeiros dias, Paula se dedicou ao máximo. Limpava cada canto da mansão com cuidado. Dobrava roupas, alinhava almofadas, polia os talheres de prata. Em silêncio, fazia seu trabalho com excelência, sabendo que qualquer erro poderia custar-lhe o emprego. Antonella circulava pela casa como uma inspetora, observando cada movimento, avaliando com olhar crítico e anotando mentalmente tudo o que poderia servir como justificativa para uma bronca. Apesar da rigidez, Paula percebia que havia algo estranho naquela casa. Não era apenas o luxo exagerado, mas a sensação de tristeza que pairava sobre os corredores. Ela ouvia passos leves vindos do andar de cima, às vezes risadinhas abafadas, às vezes choros contidos. Era impossível não sentir que havia uma criança pedindo atenção, ainda que silenciosamente. Foi Carmen, a cozinheira mais antiga da mansão, quem deu algumas pistas. Durante um intervalo rápido na cozinha, Paula a ouviu comentar. A menina é um anjo, mas vive sozinha. A patroa acha que está protegendo, mas no fundo só está afastando. Paula ficou em silêncio, refletindo sobre aquilo. Não ousava perguntar mais, mas a curiosidade a consumia. Sabia que não podia se aproximar, mas seu coração dizia que aquela criança precisava de alguém. O conflito principal já estava armado. De um lado, Antonella com suas regras frias e sua obsessão por controle. Do outro, Sofia, que ansiava por afeto, mas não recebia nada além de distância. No meio, Paula, tentando equilibrar a necessidade de manter o emprego com a vontade crescente de romper as barreiras impostas pela patroa. A cada dia que passava, Paula percebia mais claramente o vazio da mansão. Era como limpar uma casa-museu. Tudo brilhava por fora, mas não havia calor humano dentro. O brilho do mármore não apagava as lágrimas silenciosas de Sofia, nem as noites insones de Antonella. A rigidez das regras era apenas uma máscara para encobrir uma ferida profunda que ninguém ousava tocar. Paula ainda não sabia, mas aquele emprego não seria apenas mais um trabalho. Seria o início de uma batalha invisível entre a frieza e a compaixão, entre o medo e a coragem. Uma batalha que, pouco a pouco, iria colocar à prova não apenas sua paciência, mas também sua própria visão sobre o que significa amar. E, enquanto Antonella acreditava que tinha tudo sob controle, mal imaginava
que a simples presença daquela nova funcionária seria capaz de abalar os alicerces de sua vida cuidadosamente planejada. Paula já estava há alguns dias trabalhando na mansão quando começou a perceber detalhes que ninguém mencionava. Nas entrevistas sobre Antonella, não eram apenas as regras rígidas ou a inspeção constante, mas sim a atmosfera de tensão que pairava sobre cada cômodo. A casa tinha o brilho do mármore, o cheiro de flores frescas e o silêncio absoluto de um palácio. Mas por trás da perfeição havia sempre uma sombra. Era como se cada canto escondesse uma verdade dolorosa que se recusava a ser revelada. No início, Paula se concentrou em cumprir suas funções com disciplina. Sabia que qualquer erro poderia ser fatal para sua permanência ali. Limpava com precisão, organizava cada detalhe, até mesmo alinhava os quadros na parede como se fosse parte de uma coreografia ensaiada. Mas mesmo enquanto trabalhava, seus ouvidos captavam sons vindos do andar de cima, o arrastar de brinquedos pelo chão, tosses ocasionais e, em alguns momentos, um choro abafado que parecia querer atravessar as paredes. Foi Carmen, mais uma vez, quem se tornou sua ponte de entendimento. A cozinheira, já com seus 50 e poucos anos, era uma das poucas que permanecia há muito tempo na mansão. Talvez porque fosse indispensável, talvez porque tivesse aprendido a conviver com a frieza da patroa. Durante os intervalos discretos, enquanto picava legumes ou preparava massas caseiras, Carmen compartilhava retalhos da história que Antonella tanto tentava esconder. A pequena Sofia não tem culpa de nada, disse Carmen, em uma tarde silenciosa. Mas a patroa acredita que, se mantiver distância, vai doer menos. Só que isso dói ainda mais na menina. Paula ouviu em silêncio. Não precisava de muitas palavras para entender. Os olhos de Carmen, marejados, diziam tudo. No dia seguinte, enquanto limpava a sala de brinquedos, Paula notou uma boneca caída no canto, com a cabeça careca e um vestido de princesa amarrotado. Era diferente das outras bonecas da coleção, que pareciam novas e intocadas. Aquela, porém, havia sido abraçada com força, usada, talvez até chorada junto. Paula a pegou com delicadeza, como se carregasse algo sagrado. E naquele instante, um pensamento tomou forma em sua mente. Sofia não precisava de mais brinquedos, nem de roupas caras. Precisava de algo que ninguém naquela casa estava disposto a oferecer: carinho, atenção, afeto humano. Dias depois, enquanto lustrava o corrimão da escada principal, Paula se deparou com Sofia pela primeira vez mais de perto. A menina descia devagar, segurando o parapeito com a mão frágil. Usava um vestido cor-de-rosa, mas sua cabecinha lisa brilhava sob a luz do lustre de cristal. Ao perceber a presença da funcionária, Sofia parou, como se estivesse em dúvida se deveria continuar descendo. Os olhos da criança encontraram os de Paula, e por um breve instante o mundo pareceu congelar. Havia tanta tristeza naquele olhar pequeno, mas também uma pontinha de curiosidade, uma vontade de ser notada. Paula sorriu discretamente, sem dizer uma palavra, lembrando-se da ordem de Antonella. Sofia não respondeu, mas sua boca ensaiou algo parecido com um sorriso tímido antes de seguir para a sala. Foi o suficiente para mexer com o coração de Paula. Naquela noite, ao chegar em casa, ela não conseguia tirar a imagem da menina cabeça. Como uma criança tão pequena podia carregar um peso tão grande? Como uma mãe podia se afastar justamente no momento em que a filha mais precisava? Essas perguntas ficaram ecoando em sua mente, deixando-a inquieta. Antonella, por outro lado, mantinha-se fiel à sua rotina de inspeções. Chegava em horários inesperados para avaliar o trabalho de Paula. Percorria os cômodos com um olhar meticuloso.
Passava o dedo sobre móveis para verificar poeira, examinava o brilho das taças de cristal e até mesmo ajustava quadros na parede como se o ângulo fosse capaz de definir sua autoridade. Está aceitável, dizia em tom seco quando não encontrava falhas. E aceitável, para Antonella, era o mais próximo que alguém poderia chegar de um elogio. Paula sabia disso e não se ofendia. Apenas continuava a trabalhar, cada vez mais determinada a se manter no emprego. Mas, no fundo, sua atenção já não estava voltada apenas para os vidros e pisos. Havia algo muito mais importante acontecendo naquela casa. Algo que Antonella não percebia. A lenta aproximação entre Paula e Sofia, mesmo sem palavras. Certa tarde, enquanto organizava as roupas do closet de Antonella, Paula ouviu uma melodia suave. Era Sofia, cantarolando baixinho no quarto ao lado. A voz da menina era doce, mas carregava uma melancolia que partia o coração. Paula parou por alguns segundos, apenas para escutar. Não ousou entrar, mas naquele instante teve certeza de que a criança buscava refúgio em pequenas coisas, como cantar sozinha, para se sentir viva em meio à dor. Esse tipo de observação foi construindo em Paula um sentimento profundo de compaixão. Ela começou a reparar nos detalhes que revelavam a solidão da menina. Os desenhos largados pelo chão, com princesas sempre de cabelos compridos e brilhantes. Os sapatinhos alinhados que quase nunca eram usados. E a pilha de livros de contos de fadas na estante, alguns ainda lacrados. Cada elemento parecia gritar a mesma verdade. Sofia sonhava em ser vista, sonhava em ser amada, sonhava em ser uma criança. Comum, Paula, ao mesmo tempo, ia descobrindo mais sobre Antonella. Percebia que por trás do rosto impassível havia olheiras escondidas por maquiagem cara, que os lábios firmes às vezes tremiam quando alguém mencionava Sofia e que os silêncios prolongados da patroa eram, na verdade, gritos internos sufocados. Não era apenas crueldade, era medo. Um medo tão intenso que havia se transformado em armadura. E foi justamente essa mistura de sentimentos, compaixão por Sofia e compreensão silenciosa por Antonella, que começou a preparar Paula para o passo seguinte. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a romper a barreira mais rígida da mansão, a regra de nunca se aproximar da criança. Até ali, tudo ainda estava contido em olhares, em gestos discretos, em silêncios compartilhados. Mas a cada dia, a linha se tornava mais tênue. A cada encontro de olhos com Sofia, Paula sentia que não poderia ficar em silêncio por muito tempo. E quando finalmente a primeira palavra fosse dita, nada mais seria como antes. Naquela manhã, a mansão parecia mergulhada em um silêncio ainda mais pesado que o habitual. O sol entrava pelas janelas enormes da sala principal, projetando reflexos dourados sobre o chão de mármore. Paula estava concentrada em polir a superfície de uma mesa de vidro quando ouviu passos pequenos descendo a escada. Não era Antonella. O ritmo leve e irregular só podia pertencer a Sofia. A menina apareceu com seu vestido cor-de-rosa desbotado, carregando uma boneca de pano nos braços. Caminhava devagar, como quem não queria incomodar, mas havia em seus olhos uma mistura de curiosidade e esperança. Quando percebeu Paula, parou por alguns instantes, como se avaliasse se deveria se aproximar. Paula, lembrando-se da regra rígida, continuou limpando em silêncio, mas seu coração bateu acelerado. Sofia deu alguns passos tímidos até a sala. Sentou-se no sofá, abraçando a boneca contra o peito. Ficou olhando em direção a Paula, esperando algo, qualquer sinal de reconhecimento. O silêncio entre as duas parecia eterno, até que, finalmente, a voz da menina quebrou a barreira. "Você acha que eu sou feia?" perguntou de repente, com uma franqueza que desarmou Paula por completo. A funcionária congelou. Não podia responder. Não podia sequer estar ouvindo aquilo, mas o peso da pergunta caiu sobre ela como um golpe.
Virou-se devagar, encarando Sofia. A cabecinha lisa da menina brilhava sob a luz e os olhos marejados mostravam que aquela dúvida não era nova. Era algo que Sofia carregava dentro de si todos os dias, esperando que alguém tivesse coragem de responder. Paula respirou fundo. Sabia que estava prestes a quebrar a regra mais importante da casa. Mas como poderia ficar em silêncio diante de uma criança que implorava por um mínimo de carinho? Não, meu amor, você não é feia, respondeu suavemente, em voz baixa, como se fosse um segredo. Você é linda, só está passando por um momento difícil, mas continua sendo a princesa mais especial deste lugar. Sofia arregalou os olhos, surpresa. Nunca ninguém lhe havia dito aquilo desde que perdera os cabelos. A mãe evitava falar sobre sua aparência, e os funcionários, com medo de Antonella, fingiam não notar. Ouvir aquelas palavras foi como receber um abraço depois de dias de frio. Princesa? A menina perguntou com um fio de esperança na voz. Paula sorriu e assentiu. Sim, as princesas de verdade não são definidas pelo cabelo que têm, mas pelo coração que carregam. E o seu é enorme. Sofia apertou a boneca contra o peito, e por alguns segundos o sorriso mais genuíno iluminou seu rosto. Era como se uma centelha de vida tivesse voltado a brilhar em seus olhos. Mas aquele momento precioso não durou muito. Uma sombra se projetou sobre o chão, e Paula soube imediatamente que estava em perigo. Antonella havia entrado na sala sem que nenhuma das duas percebesse. Seus saltos altos ecoaram como marteladas e o olhar gelado recaiu sobre a cena. — O que é isso? A voz dela cortou o ar, firme e carregada de fúria. Paula se levantou imediatamente, o coração disparado. Tentou se justificar, mas não encontrou palavras. Sofia, assustada, recuou no sofá, segurando a boneca com força. Antonella avançou alguns passos, os olhos faiscando. Eu deixei ordens muito claras, muito claras. Você não deveria falar com minha filha, não deveria se dirigir a ela em hipótese alguma. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Paula engoliu em seco, mas sua consciência não a deixava recuar. Eu não podia ignorar, disse finalmente com a voz trêmula, mas firme. Ela só queria ouvir que é bonita. Antonella respirou fundo, tentando controlar a raiva. Por dentro, a frase de Paula havia atingido algo que ela mesma evitava encarar. A dor que Sofia sentia e que ela fingia não existir. Mas em vez de ceder, ergueu ainda mais o muro de frieza. Você está aqui para limpar, não para educar minha filha, não para dizer a ela o que deve ou não sentir. Se voltar a desobedecer, estará fora desta casa. Entendido? Paula baixou os olhos, mas não se calou completamente. Entendido, Antonella virou-se para Sofia e ordenou que subisse imediatamente para o quarto. A menina obedeceu em silêncio, mas ao passar por Paula, lançou-lhe um olhar de gratidão e tristeza, como quem diz obrigada, sem usar palavras. Quando a criança desapareceu no andar de cima, Antonella voltou-se novamente para Paula. Seu tom era mais baixo, mas ainda carregava veneno. Eu não admito que ninguém ultrapasse os limites que estabeleço aqui. Não me teste outra vez. Com isso, saiu da sala, deixando Paula sozinha. O coração da funcionária ainda batia descompassado. Sentia medo, sim, mas também uma certeza inabalável. Havia feito o que era certo. Sofia precisava ouvir aquelas palavras. Precisava acreditar que ainda era uma princesa, mesmo sem os cabelos. E se tivesse que arriscar seu emprego por isso, Paula estava disposta a fazê-lo. Naquela noite, enquanto arrumava suas coisas para voltar para casa, Paula refletiu sobre o que havia acontecido. Cada gesto de Antonella mostrava que aquela mulher não era apenas cruel. Era alguém que vivia assombrada por seus próprios medos, e justamente por isso erguera muros tão altos. Mas esses muros estavam sufocando a própria filha. Do outro lado, Sofia, ao deitar-se, ainda lembrava das palavras de Paula.
Segurou a boneca careca contra o peito e, pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sorrindo, acreditando que talvez ainda pudesse ser uma princesa de verdade. A tensão estava instaurada. Paula havia rompido a barreira. Antonella a advertira com dureza, mas no fundo a semente já estava plantada. Nada mais seria igual. O que antes era apenas trabalho, agora se transformava em uma linha tênue entre obediência e compaixão. Paula sabia que se ousasse novamente, poderia ser expulsa sem piedade. Mas também sabia que Sofia precisava dela. E esse conflito interno, cada vez mais forte, preparava o terreno para uma escolha que mudaria tudo. Porque, no fundo, uma advertência não era suficiente para apagar o que já havia começado a nascer. Um laço invisível entre duas almas que, apesar das regras, haviam se encontrado. Na manhã seguinte à advertência, a mansão parecia mais silenciosa do que nunca. Os corredores, que já transmitiam frieza, agora pareciam corredores de tensão. Paula trabalhava em silêncio absoluto, evitando qualquer olhar em direção a Antonella. Mas por dentro sentia o peso daquilo que havia acontecido. Não se arrependia de ter dito a Sofia que era bonita, mas sabia que o risco de ser dispensada era maior do que nunca. Antonella, por sua vez, estava inquieta. Tentava se convencer de que havia agido corretamente, de que manter distância era a forma mais segura de proteger a filha e a si mesma da dor. Mas as palavras de Paula, simples e diretas, ecoavam em sua mente. Ela só queria ouvir que é bonita. Era uma verdade impossível de ignorar. Antonella se pegava repetindo mentalmente aquela frase como se fosse um espelho que refletia sua própria covardia. A cada vez que lembrava do sorriso rápido de Sofia ao ouvir Paula, sentia uma fisgada de culpa. Mas sua reação imediata era sempre a mesma: erguer a muralha, reafirmar sua autoridade. No fim da tarde, incapaz de segurar a inquietação, Antonella chamou Paula para a sala principal. Estava sentada em um dos sofás de couro branco, ereta, imponente. Paula entrou devagar, segurando o pano de limpeza como se fosse uma arma frágil contra um inimigo invisível. «Sente-se», ordenou Antonella, com um tom que não permitia discussão. Paula obedeceu, mas manteve a postura firme. Seus olhos mostravam respeito, mas também coragem. «Quero deixar uma coisa clara», começou Antonella, entrelaçando os dedos sobre o colo. «Eu não sou cruel sem motivo. Talvez você pense que sim, talvez todas as funcionárias que passaram por aqui tenham pensado, mas existe uma razão para as regras que estabeleço». Paula permaneceu em silêncio, ouvindo. «Sofia está doente», continuou Antonella, com a voz levemente embargada. «Ela tem apenas 5 anos e enfrenta uma batalha que nenhuma criança deveria enfrentar. Você sabe disso, claro, mas não sabe o que significa para mim. Eu a amo mais do que tudo, mas não posso permitir que esse amor me destrua caso...» Ela parou, engolindo seco, incapaz de terminar a frase. «Caso eu a perca». O silêncio pesou entre as duas. Foi a primeira vez que Antonella deixava escapar um fragmento de vulnerabilidade diante de alguém. Mas, em vez de despertar compaixão imediata, a revelação trouxe indignação ao coração de Paula. «Então, para se proteger do medo de perdê-la, você prefere que ela cresça acreditando que não é amada?» Tu perguntou firme, mas sem elevar a voz. Antonella a encarou com um olhar gélido, tentando recuperar o controle. «Não é tão simples. Você não entende». «Eu entendo sim», respondeu Paula sem recuar. «Entendo que a senhora está com medo. Mas não é justo que uma criança pague o preço desse medo. Sofia já sofre com a doença, com os tratamentos, com o corpo frágil. Ela não deveria carregar também o peso do silêncio da própria mãe». As palavras foram como facas atravessando a couraça de Antonella. Pela primeira vez, ela não conseguiu responder imediatamente. O orgulho, o instinto de defesa, tudo a empurrava para reagir.
para cortar Paula com sua frieza habitual. Mas algo dentro dela, algo que vinha sendo sufocado há meses, começava a se agitar. Você é apenas uma funcionária, disse finalmente com um tom mais baixo, quase hesitante. Não cabe a você me dizer como devo criar minha filha. Paula respirou fundo. Sabia que estava arriscando o emprego, talvez até mais do que isso, mas a coragem dentro dela falava mais alto. Talvez eu seja apenas uma funcionária, mas às vezes são as pessoas de fora que enxergam o que quem está dentro se recusa a ver. Antonella estreitou os olhos, irritada e ao mesmo tempo desarmada. Está me chamando de covarde? Perguntou com voz afiada. Estou dizendo que, se a senhora continuar assim, vai perder sua filha, mesmo que ela sobreviva à doença. A resposta de Paula saiu como um golpe certeiro, sem tremor, carregada de uma verdade impossível de ignorar. O ar na sala ficou denso. Antonella sentiu o peito apertar, como se as palavras tivessem rasgado a muralha que ela erguera. Por um instante, pensou em gritar, em mandar Paula embora naquele mesmo momento, mas não conseguiu, porque no fundo sabia que ela tinha razão. Houve um longo silêncio. Então, com um tom seco e frio, Antonella disse: Vou lhe dar uma semana. Se eu perceber qualquer nova transgressão, se ousar falar com Sofia novamente, estará fora desta casa sem direito à discussão. Paula assentiu, sem desviar o olhar. Entendido. Antonella se levantou, encerrando a conversa. Mas enquanto caminhava para o escritório, sentia o coração acelerado. As palavras de Paula ecoavam como marteladas em sua mente. Vai perder sua filha mesmo que ela sobreviva. Era cruel, mas era verdade. Naquela noite, ao se deitar, Antonella encarou o teto do quarto escuro e pensou em Sofia. Imaginou a filha crescendo distante, acreditando que não era amada. E o pensamento a corroeu por dentro. Pela primeira vez, sentiu medo não da doença, mas do próprio vazio que estava criando entre elas. Enquanto isso, Paula, em sua casa simples, refletia sobre o risco que havia corrido. Sabia que poderia ser demitida a qualquer momento, mas também sabia que não poderia voltar atrás. Sofia precisava dela, não como uma substituta da mãe, mas como alguém que tivesse coragem de enxergar sua dor. O conflito estava estabelecido, de forma definitiva. Antonella começava a encarar os fantasmas que sempre evitara, e Paula se firmava como a voz da verdade dentro daquela mansão. E, enquanto Sofia dormia abraçada à sua boneca careca, sonhando em ser princesa novamente, uma chama começava a se acender. Uma chama que nenhuma regra, por mais rígida que fosse, conseguiria apagar. O sábado amanheceu diferente. O sol invadia a mansão através das cortinas de linho e o som das ondas distantes chegava pela varanda. Paula acordou cedo, mas dessa vez não vestiu apenas o uniforme de faxina. Levava dentro da bolsa uma pequena caixa, embrulhada em papel simples, mas que para ela carregava um peso imenso, a peruca loira que comprara com suas próprias economias. O caminho até a casa parecia mais longo do que nunca. A cada passo, o coração de Paula acelerava. Sabia que estava prestes a quebrar a regra mais rígida de Antonella, mas também sabia que Sofia precisava daquele gesto. Não era sobre luxo, não era sobre aparência. Era sobre devolver à menina algo que o câncer havia arrancado. A chance de se sentir bonita, de se olhar no espelho e reconhecer-se como princesa. Quando chegou à mansão, Carmen já havia aberto os portões. Paula entrou em silêncio, como se carregasse um segredo que o próprio ar pudesse denunciar. Trabalhou rápido, mas sua mente estava em outro lugar. Esperou o momento certo quando Antonella saiu para uma reunião com advogados no centro. Era agora ou nunca. Subindo as escadas, foi até o quarto de Sofia. A porta estava entreaberta e a menina desenhava com giz de cera, a cabeça brilhando sob a luz da janela.
Ao ver Paula, sorriu com timidez. Oi, tia Paula, disse baixinho, como quem tem medo de ser pega. Paula fechou a porta atrás de si e se ajoelhou ao lado da cama. Com mãos trêmulas, tirou a caixa da bolsa. Trouxe uma surpresa para você. Seus olhos brilhavam, mas sua voz carregava a tensão de quem anda na beira do precipício. Sofia arregalou os olhos, curiosa. Paula abriu a caixa devagar, revelando a peruca loira, de cachos macios e dourados que reluziam sob a luz. É para mim? A menina perguntou com um fio de voz incrédulo. Sim, meu amor. Paula sorriu. Toda princesa merece uma coroa. A sua pode ser de cachinhos dourados. As mãos frágeis de Sofia tocaram a peruca com reverência, como se fosse um tesouro sagrado. Paula ajudou-a a colocá-la, ajeitando com cuidado. Quando finalmente se olhou no espelho, Sofia deixou escapar um riso que encheu o quarto de luz. Eu sou uma princesa! Exclamou girando os bracinhos, os olhos brilhando com uma felicidade pura, rara desde o início da doença. O coração de Paula se encheu de emoção. Aquilo valia cada centavo, cada risco. Sofia não via apenas fios de cabelo, via a si mesma renascendo. Mas o momento de magia foi abruptamente interrompido. A porta do quarto se abriu com violência e Antonella surgiu. Tinha voltado mais cedo do que o previsto. Seus olhos captaram a cena em segundos. A filha com a peruca, sorrindo, radiante, e Paula ao lado dela, cúmplice. O que é isso? A voz de Antonella ecoou pelo quarto como um trovão. Sofia congelou assustada. Paula se levantou de imediato, o coração disparado. Senhora Antonella, Tentou começar, mas foi interrompida. Eu disse para não se aproximar. Dela! Antonella avançou, arrancando a peruca da cabeça de Sofia com brutalidade. A menina chorou, encolhendo-se. Como ousa desobedecer minhas ordens dentro da minha própria casa? Paula engoliu o medo e respondeu firme. Eu não podia mais assistir Sofia sofrer desse jeito. Sofrer? Antonella riu nervosa, mas sua voz tremia. Você não entende nada. Eu faço isso para protegê-la, para me proteger. Está protegendo a si mesma, não a ela. Paula rebateu, os olhos marejados. A senhora está tão ocupada tentando fugir da dor que não percebe que a dor já está destruindo sua filha. O silêncio caiu por um instante. Sofia chorava baixinho, escondendo o rosto. Antonella, ofegante, sentia-se encurralada. Você não sabe o que é ter medo de perder a própria filha, gritou, mas suas lágrimas começaram a descer, traindo sua fortaleza. Foi então que uma voz suave, mas firme, cortou o ar. Mamãe, Sofia chamou entre soluços. Eu só queria que você me abraçasse. Essas palavras foram como uma flecha atravessando o peito de Antonella. Sua mão tremia, ainda segurando a peruca. Ela olhou para a filha, tão pequena, tão frágil, pedindo apenas o que sempre negara, um gesto de amor. Paula deu um passo atrás, deixando o espaço livre entre mãe e filha. Antonella caiu de joelhos diante da menina. As lágrimas que há tanto tempo reprimia desabaram. Me perdoa, minha princesa, disse, abraçando Sofia com força. Eu tenho tanto medo de te perder, mas eu te amo mais do que tudo. Sofia, mesmo ainda chorando, envolveu os braços ao redor do pescoço da mãe. Pela primeira vez em muito tempo, a barreira ruiu. Não havia regras, não havia controle, apenas o amor cru e verdadeiro. Paula observava em silêncio, emocionada. Sabia que aquele momento mudaria tudo. Antonella, ainda ajoelhada, olhou para Paula com lágrimas nos olhos. O orgulho havia cedido. Pela primeira vez, não havia uma patroa altiva diante de uma empregada, mas uma mãe vulnerável diante de uma mulher que tivera a coragem de fazer o que ela não conseguiu. Obrigada, murmurou com a voz embargada. E naquela sala, entre o choro e os abraços, a transformação começava. O que antes era uma mansão fria, agora era cenário de um renascimento.
Sofia, de peruca ou não, era novamente vista como a princesa que sempre foi. Antonella, finalmente despida de sua armadura, dava os primeiros passos rumo à redenção. E Paula, a mulher simples que ousara desafiar o impossível, tornava-se o elo invisível que uniria aquelas vidas para sempre. Naquela noite, depois do choque, dos gritos e das lágrimas, a mansão que antes parecia um mausoléu de luxo, finalmente respirava um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado do medo, mas o silêncio de algo que começava a florescer. Antonella passou horas deitada ao lado de Sofia, segurando sua mão pequena, como se tivesse medo de soltá-la. Paula, respeitosa, se retirou, mas no fundo sabia. Aquela noite mudara tudo. Na manhã seguinte, a primeira coisa que Antonella fez foi procurar Paula. Não havia maquiagem, não havia salto alto, nem aquela máscara de frieza. Era apenas uma mulher com olheiras, mas com um brilho diferente no olhar. "Eu devo desculpas a você", disse, com a voz baixa, quase engolida pelo orgulho que ainda resistia. "Você foi mais corajosa do que eu." Paula, surpresa, tentou responder, mas Antonella continuou. "Eu não quero que vá embora. Quero que fique e quero que seja mais do que apenas uma funcionária. Quero que seja parte do que eu estou prestes a construir." A palavra construir ficou no ar, misteriosa. Paula não entendeu de imediato, mas aceitou ficar. Os dias seguintes foram diferentes. Antonella começou a descer as escadas para o café da manhã com Sofia. Passava tardes com ela, brincava, lia histórias. As regras absurdas desapareceram. O que antes era proibido, abraços, conversas, risos, agora preenchia os corredores da mansão. Até os funcionários começaram a estranhar. Aquela mulher que parecia feita de gelo, agora ria de piadas bobas de Sofia e até se arriscava a entrar na cozinha para fazer bolo com Paula. O bolo, claro, queimou, mas as risadas ecoaram como nunca antes. 3 meses depois, o contraste era visível. Sofia, ainda em tratamento, mas mais forte, irradiava alegria. Antonella, transformada, frequentava terapia e aprendia a lidar com seus medos sem fugir deles. E Paula? Bom, Paula se tornara um pilar da casa, uma amiga, quase família. Foi então que Antonella revelou seu plano. "Quero criar uma fundação", disse, certa manhã, diante de Paula e Sofia. "Uma fundação para ajudar crianças com câncer. Não apenas para dar tratamento, mas para devolver dignidade, esperança e até perucas, se for preciso." Paula ficou sem palavras. Sofia, com seus olhos brilhando, exclamou: "A gente pode ajudar outras princesas." E assim nasceu a ideia que mudaria não só suas vidas, mas também as de muitas famílias. 2 anos depois, o cenário era outro. O Rio de Janeiro amanheceu ensolarado para a inauguração da Fundação Sofia Gomes. O nome, escolhido por Antonella, era uma homenagem à filha, agora com 7 anos e em remissão total. Seus cabelos loiros tinham voltado a crescer, mas ela ainda guardava com carinho a peruca dada por Paula, como um símbolo da coragem que a ajudou a atravessar os momentos mais difíceis. A cerimônia foi grandiosa, mas ao mesmo tempo cheia de humanidade. Crianças correndo pelo espaço, voluntários, médicos, famílias agradecidas. Antonella discursou, emocionada, mas com uma leveza que ninguém jamais teria imaginado nela anos atrás. "Se hoje estamos aqui", disse diante da plateia, "é porque tive a sorte de ser desafiada por alguém que me mostrou que o verdadeiro amor não é medo, mas coragem." Olhou para Paula, que chorava discretamente na primeira fila. "E é por isso que esta fundação não é só minha. É nossa." Aplausos ecoaram, e Sofia, vestida como uma princesa moderna, correu até a mãe para abraçá-la no palco. O público ria, chorava, aplaudia. E quando Sofia pegou o microfone, a espontaneidade de uma criança arrancou gargalhadas.
Obrigada por virem no meu castelo novo, disse, referindo-se à fundação. Aqui todo mundo pode ser príncipe e princesa, mesmo sem coroa. O riso coletivo que se seguiu foi a prova de que o clima de tragédia havia dado lugar à esperança. Paula subiu ao palco, puxada pela própria Sofia, e as três ficaram juntas. Era uma cena improvável 2 anos antes. A milionária que ninguém suportava, a faxineira humilde e a menina que enfrentou o câncer. 3 vidas unidas por coragem, amor e uma simples peruca. Mas a vida também tem espaço para ironias divertidas. Na hora do coquetel, Sofia puxou Antonella pela saia e cochichou. Mamãe, hoje você não pode demitir ninguém, tá? Antonella riu alto, sem vergonha, e respondeu. Prometo, minha princesa. Hoje ninguém perde o emprego. Todos em volta caíram na gargalhada, inclusive Paula. Era impossível não rir da lembrança de como tudo começou. Uma milionária cruel, famosa por trocar de funcionárias como quem troca de sapatos, agora liderava um projeto para dar estabilidade, amor e esperança a tantas famílias. E assim, entre lágrimas, sorrisos e piadas inesperadas, a história de Antonella, Sofia e Paula chegava ao seu verdadeiro final. Um final que não era sobre riqueza nem sobre poder, mas sobre transformar dor em redenção, solidão em união e medo em coragem. E se você acompanhou até aqui, já percebeu que essa não é apenas uma história sobre mudança, mas também sobre como pequenos gestos podem provocar grandes revoluções. Quem diria que uma simples peruca seria a chave para transformar uma vida inteira? Agora me diga, você teria coragem de fazer o mesmo que Paula fez? Se ficou curioso para ver mais histórias emocionantes, cheias de reviravoltas e finais surpreendentes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque ainda temos muitas histórias capazes de tocar seu coração e, quem sabe, arrancar boas risadas no final. Afinal, a vida, por mais dura que pareça, também sabe ser curiosa e até divertida, e é isso que torna cada final tão especial.